Turma, boa noite. Então, nós vamos continuar o nosso estudo das leis de Newton. Nós começamos esse estudo há 2 aulas atrás, ok? Hoje nós vamos falar das leis de Newton propriamente ditas, tá? Bom, esse link aqui você já conhece, eu deixei na aula anterior. É um link que ele fala para você, é um documentário do YouTube. Ele é um pequeno documentário, na verdade, ele tem cerca de 15 minutos no máximo. Ele vai falar sobre a vida e obra de Isaac Newton, vale muito a pena assistir, tá certo? Bom, então vamos às leis de Newton propriamente ditas. A primeira lei de Newton, galera, na verdade, ela é aquela lei da inércia de Galileu. Se você não lembra, dá uma olhadinha na aula anterior que está bem explicadinho lá. Mas basicamente é o seguinte, a primeira lei de Newton, ela diz que na ausência de forças, um corpo ele vai permanecer em repouso, né? Então se ele está em repouso, ele continua em repouso, ou ele continua em movimento retilíneo uniforme, MRU, tá certo? Não tem nada diferente do que a gente estudou na aula anterior, né, como a lei da inércia de Galileu, mas talvez, por o Newton ter dado um tratamento mais matemático para a lei, ela acabou entrando como, ficou conhecido na história como a primeira lei de Newton, mas ela é aquela lei da inércia de Galileu, ok? Que a gente explicou na aula anterior. Bom, ela é interpretada matematicamente dessa maneira aqui. Se as forças resultantes atuantes sobre um corpo elas forem iguais a zero, duas coisas podem acontecer. Ou o corpo vai ficar em repouso, ou ele vai continuar se movendo em linha reta e com velocidade constante. Tá? Então, primeira lei de Newton. Aqui, nós temos a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton ela vai dizer para a gente o seguinte, que a aceleração de um objeto ela é diretamente proporcional à força resultante atuante sobre ele e inversamente proporcional à massa do corpo. Bom, matematicamente, isso é expresso com a equação que você está vendo abaixo. A força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor o que é isso. Primeira observação que eu faço aqui. Repara que força e massa têm uma pequena flecha em cima. Se você lembrar das aulas anteriores, você vai lembrar que isso significa que essas forças essas grandezas, elas são grandezas vetoriais. Toda grandeza vetorial é sinalizada por uma pequena flecha em cima dela, ok? Bom, segunda observação, galera. Quando a gente começou a estudar força, eu disse para você, isso está na aula anterior, que existem duas maneiras de você reconhecer uma força, que tem uma força atuando num corpo. A primeira delas é a deformação. Toda vez que um corpo deforma a massa, significa que tem uma força atuando ali. Pense numa latinha de refrigerante vazia de alumínio que você pisa nela. Você está aplicando uma força para amassar ela, ok? Bom, segunda forma que você tem de reconhecer se tem uma força atuando é através da mudança de velocidade de um corpo, que a gente chama isso de quê? Aceleração. Então, toda vez que um corpo muda de velocidade ou acelera, significa que tem uma força atuando nesse corpo, certo? Muito bem. Essa segunda lei, ela está tratando da aceleração. Ela está dizendo para a gente, então, o seguinte, que quando você tem uma determinada massa, se você aplica uma força nessa massa, ela vai adquirir uma aceleração. Só que ela ajuda a gente a quantificar isso. Então, imagina o seguinte, se eu mantenho essa massa constante, tá certo? Eu não mexo na massa. Se eu dobrar o valor da força que eu estou aplicando, a aceleração dobra. Se eu triplicar a força, a aceleração triplica. E tem o inverso. Imagina o seguinte agora, que eu mantenha a força constante, tá? Então, se eu dou um empurrão num objeto, ele vai adquirir uma aceleração. Se eu dou o mesmo empurrão num outro objeto de massa 2 vezes maior, ele vai adquirir uma aceleração 2 vezes menor. E assim sucessivamente, tá certo? Então, a aceleração ela é diretamente proporcional à força aplicada e inversamente proporcional à massa do corpo. Aqui nós temos um tratamento das grandezas, das unidades das grandezas da segunda lei. Então, por exemplo, a força ela é uma grandeza que vai ser medida em newtons, representada pela letra N maiúscula.
a massa ela vai ser medida em quilograma, kg. E a aceleração, que a gente já conhece de aulas anteriores, ela é medida em metro por segundo ao quadrado. Bom, gente, vamos entender aqui um pouquinho melhor o que é a massa. A massa, ela foi apresentada para a gente no ensino fundamental como a quantidade de matéria de um corpo. Não está errado, tá certo? Mas aqui a gente vai um pouquinho além. Essa massa, ela é também uma medida da inércia do corpo. Então, lembra da aula anterior de novo. Se pintar dúvida, assiste lá. Lembra que a gente definiu o que é inércia? A inércia, galera, era aquela tendência que um corpo tem de permanecer parado, se ele estiver parado, ou de permanecer em movimento, se ele estiver em movimento. Movimento retilíneo uniforme, ok? Então, isso é que a gente definiu como inércia. Pois é, a massa, a partir de agora, ela será uma medida da inércia do corpo. Quanto maior a massa, mais inércia o corpo tem. Ou seja, mais ele vai resistir a variar o movimento dele. Tá certo? Bom, uma outra característica da massa é a seguinte: a massa ela depende do corpo e não do local onde o corpo está. A massa é uma característica do corpo. Tá? Outra coisa interessante, a balança que todos nós conhecemos, acho que em algum momento da tua vida você já subiu em cima de uma balança. Na farmácia, ou balança de banheiro, enfim. Balança, galera, ela é um instrumento que mede massa. Então, ao contrário do que a gente fala, né, no dia a dia, eu vou me pesar. Espera aí que eu vou subir nessa balança para me pesar. Não, a balança ela mede massa. A gente vai entender isso um pouquinho mais à frente, entender melhor. E a unidade de massa, que a gente acabou de ver, é o quilograma. Bom, a massa, então, gente, a gente pode entender ela da seguinte maneira. Vamos definir, deixar amarrado aqui. Quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Que a gente já sabe que é a dificuldade do corpo ter a sua velocidade alterada. Não é isso? É aquela teimosia que o corpo tem de alterar o estado de movimento dele. Isso é, a massa de um corpo é uma medida da inércia de um corpo. Então, guarda essa informação. Aqui nós temos 4 exemplinhos abaixo, nessas figuras aqui. Repara que eu estou aplicando a mesma força de 2 newtons em 4 corpos diferentes. Primeiro eu aplico a força de 2 newtons num corpo de 0,5 kg. E aí ele adquire uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Depois eu pego essa mesma força e aplico num corpo de massa 1 kg. E aí ele vai adquirir uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Gente, olha para essas duas figuras. Repara que eu dobrei a massa, ela passou de 0,5 para 1 kg. E o que aconteceu com a aceleração? Ela caiu pela metade. Ela valia 4, passou a valer 2. Ou seja, é o que a gente tinha discutido anteriormente. Se eu mantiver a força constante, quando eu dobro a massa, a aceleração cai pela metade. E aqui nós temos outros exemplos que eu vou deixar para você ver com mais carinho depois, tá certo? Bom, aqui a gente vai começar a falar de força-peso. Para a gente entender a força-peso profundamente, legal, de uma maneira mais profunda, a gente tem que estudar a gravitação universal, que a gente não vai fazer isso agora, não é o objetivo da aula, tá? Mas o peso, em geral, o que eu posso dizer para você do peso? O peso ele é uma força, ele é a força com que a Terra puxa os corpos para baixo. Nós já sabemos que quando a gente deixa um objeto cair, ele vai para o chão, né? Ele desce, ele cai, ele bate no chão. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, tem uma força puxando ele para baixo, uma força de campo, que a gente já estudou, puxando ele para baixo. Essa força é o que a gente chama de peso. Então, peso é isso, é a força com que a Terra puxa os corpos para o centro dela. Como é que essa força é calculada? Pela equação que você está vendo aqui. Ó. O peso ele é igual ao produto da massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, que é a letra G. Ok? Se você olhar para essa equação de baixo, para essa equação de cima, gente, você vai ver que ela nada mais é do que uma aplicação, uma variação da segunda lei de Newton. O peso está fazendo o papel da força, a massa é a massa mesmo, e a gravidade é a aceleração, tá certo? Então, para calcular o peso, P igual a mg. Bom, então
como eu tinha falado anteriormente para você, gente, a partir de agora você já está sabendo que peso e massa são coisas diferentes. Quando você sobe numa balança, você está medindo a sua massa, tá certo? E se você quiser saber o seu peso, o que você tem que fazer? Aplicar a equação que eu acabei de te dizer. Peso é igual a massa vezes a gravidade. A gravidade, na Terra, ela vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quando você muda a massa de lugar, por exemplo, você sai da Terra e vai para a Lua, você tem um peso diferente, embora a massa seja a mesma. Mas por que isso acontece? Porque a aceleração da gravidade é diferente. Então, repara, na Terra, o G vale 9,8. Na Lua, ele vale 1,6. Qual é o efeito que isso vai ter? Na Lua, o corpo ele vai ter um peso menor. Significa que um astronauta na Lua ele vai ter mais facilidade de se locomover, como se ele tivesse mais leve, tá certo? Aqui eu tenho um exemplo muito bom para você entender melhor o que eu acabei de falar. Repara que eu tenho aqui 4 planetas e a Lua no final. É o mesmo astronauta de 80 quilos e essa figura mostra para a gente o peso que esse astronauta com essa massa de 80 quilos teria em cada um desses 4 planetas e na Lua. Repara que, por exemplo, na Terra, esse camarada ele pesaria 800 newtons. Na Lua, ele vai pesar 128 newtons. Já em Júpiter, ele vai pesar 1920 newtons. Ou seja, na Lua, ele vai sentir como se ele estivesse mais leve, vai ter mais facilidade de movimento para caminhar, para correr, etc. Em Júpiter, ele vai ter muito mais dificuldade, tá certo? Então, de novo, para fixar, a massa depende do corpo. O peso depende do lugar que ele está. Porque o peso depende da gravidade. E a gravidade muda de planeta para planeta. Ok? Bom, e aqui a gente entra na terceira lei de Newton, que também é conhecida como lei da ação e reação. Essa lei, gente, ela diz o seguinte: para cada ação há sempre uma reação igual e oposta. Igual, eu quero dizer o seguinte, de igual intensidade. Oposta, eu quero dizer o seguinte, se uma aponta para a direita, a outra vai apontar para a esquerda. Olha para essa figura, eu tenho um corpo A que aplicou uma força FAB no corpo B. Esse corpo B reagiu, pela terceira lei, aplicando uma força FBA no corpo A. Galera, essas forças elas são iguais. Como é que eu sei disso? Pelo tamanho da flecha. O tamanho da flecha indica para você a intensidade do corpo. Elas são iguais, elas têm a mesma direção, ou seja, horizontal, e elas têm sentido oposto. Uma está apontando para a direita e a outra para a esquerda. Galera, informação de fundamental importância, para você não esquecer, você vai usar muito isso nos problemas. As forças elas só atuam aos pares. Sempre que tiver uma força, haverá uma reação. Outra característica, as forças elas sempre vão atuar em corpos diferentes. Então, se você tem uma força atuando no corpo A, a reação vai atuar no corpo B, tá certo? E aí os exemplos vão ao infinito. Você tem aqui uma figura, né, onde você tem um boneco empurrando um carrinho com uma força F. Essa força F está apontando para a direita. Então, o carrinho reage aplicando uma força igual e oposta. Então, a reação da força F ela vai ter a mesma direção horizontal, sentido oposto, então ela vai apontar para a esquerda. E mais importante, a ação está atuando no carrinho, a reação está atuando no boneco. Para fechar a aula, nós temos aqui um último exemplo. Galera, o simples fato de você caminhar é um exemplo da ação e reação. Quando você caminha, caso você não tenha percebido ainda, você empurra o chão com uma determinada força. Então, pela ação e reação, o que vai acontecer? O chão vai reagir, aplicando em você uma força de mesma intensidade e sentido oposto. Então, você empurra o chão para trás, ele reage empurrando você para frente. E aí você consegue caminhar. Figura do meio, galera. Uma maçã caindo. É o que a gente já discutiu. Força da gravidade.
Objeto caindo significa que a Terra está puxando ele para baixo, exercendo uma força sobre ele. Logo, a maçã ela vai exercer uma força de reação sobre a Terra, puxando ela para cima. Ação e reação. Quando alguém dispara uma arma, essa pessoa ela sente um empurrão, entre aspas, um coice no ombro. Não é isso? Ação e reação, gente. A bala foi expelida para frente, então, se ela foi para frente é porque teve uma força que empurrou ela para frente. Então, força empurrando a bala está numa direção, reação dessa força está na direção oposta. E aí, como a arma está encostada no ombro do atirador, ele sente esse recuo da arma. Ação e reação. Tá certo? Bom, galera, então essa foi a aula de leis de Newton. Próxima aula, próxima oportunidade, a gente vai ver exemplos, aplicações dessas leis para resolver problemas. Espero que eu tenha ajudado. Um abraço e até a próxima aula.